Então, eu gostaria de agradecer a presença, né, de vocês. Vocês querem conhecer um pouco mais do modelo de negócio da Help. Essa apresentação geralmente é feita pelo nosso gestor de expansão, mas ele está enfrentando um problema de saúde ali e eu assumi a agenda dele temporariamente, né? Com a graça de Deus, ele vai se recuperar em breve. Tem umas 2 ou 3 semanas que ele está um pouco ausente. Me apresentando rapidamente, não sei se vocês já viram algum conteúdo no perfil, no Instagram da Help, LinkedIn, YouTube. Você já deve ter visto meu rosto por aí já, algum vídeo com a minha cara aí. Então, eu sou o Fernando, né? Sou o fundador da marca, trabalho com TI desde 96, 1996. Comecei bem jovem ali, na época ainda rede novel, cabo coaxial, servidores um pouco mais para frente, servidores Windows NT, né? Ali já chegando ali no final dos anos 90, indo para os anos 2000 ali. E esse sempre foi minha vida, trabalhar com a parte de infra, segurança de dados, né? Trabalhei de 96 até 2003 como CLT. Em 2004 fundei a Help. Na verdade, o CNPJ da Help é de 99. Só que ele ficou ali meio que em stand-by, né? De 99 até 2003, mais ou menos 2004, ele ficou parado, né? Eu estava ainda no CLT, trabalhei sempre em empresas de médio para grande porte, na área de CPD ali, na parte de informática, né? E desde quando essa jornada da Help de lá para cá, eu sempre mirei trabalhar de uma forma organizada e com ferramentas que pudessem me entregar inovação, uma melhor na qualidade do serviço que era entregue, né, para a empresa que me contratava quando CLT e também quando já como empresário, né, pequeno empresário ali nos anos 2000, né. Depois, na hora que passamos ali a barreira de 2010 para frente, a gente teve um crescimento bastante exponencial e em 2014 eu comecei a namorar a ideia de transformar o modelo de negócio em franquia, principalmente para ajudar os meus pares aqui na região. O que acontecia? Eles tinham muita dificuldade de fazer marketing, de obter mais receita com contratos recorrentes, trabalhava muito no modelo de quebra-conserta. Quebra-conserta é o famoso break to fix, né? Que é tinha atendimento quando a pessoa, a empresa lembrava deles, e muitas vezes tinha outras pessoas, às vezes na frente, não conseguiam cativar o cliente, enfim. Tinha muitas demandas ali que eles não conseguiam gerenciar, que não conseguiam explorar, mesmo tendo capacidade técnica altíssima. E aí eu fui para cima do Sebrae, da BF, e estruturamos a marca no modelo de expansão em franquias. De lá para cá, uma longa jornada, a gente já está com 11 anos de rede, né, de franquias, 10 para 11 anos, e nós temos aí dezenas de unidades por todo o Brasil. Qual é o perfil principal dos nossos franqueados? São profissionais que estão desejando ir para a primeira experiência empreendedora. Né? Nós temos aí pelo menos 60%, 50% da rede, pessoas que já empreendem, ou de forma autônoma, sem muita organização, ou já até mesmo de forma estruturada, com um faturamento relevante. Nós temos cases aí de franqueados até recentes, que se tornaram franquia já com faturamento de 40, 30, 40 mil de recorrência, inclusive. E decidiram entrar com o modelo de franquia para obter mais portfólio, preço, né, condição melhorada, marketing, que é uma coisa que eles enxergam que não faziam, não faziam tão bem assim, né, a ponto de querer virar franquia para obter esse know-how, esse conhecimento que a Help já amealhou aí ao longo desses anos. A dinâmica aqui, pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, levantar a mão, a gente vai passar aqui rapidamente no PDF, não quero tomar muito tempo de vocês. No PDF tem ali algumas informações que podem levantar algumas dúvidas. Se vocês quiserem tirar, fica à vontade, tá? Daniel e Rodrigo. Depois eu vou passar em algumas páginas e algumas ferramentas que a gente tem aqui, que a gente ajuda e entrega para os franqueados, que eles usam mais, né, no dia a dia. Algum de vocês estiveram na reunião nossa ontem dos franqueados, que a gente convidou alguns. Eu não consegui participar, Fernando. Eu recebi o convite, mas não consegui participar. Você está em qual cidade? Eu em Indaiatuba, interior Né? de São Paulo. Boa cidade, a gente não tem franquia aí. E você, Daniel? Sou de Curitiba, Paraná. Curitiba. Curitiba a gente tem uma unidade aí, mas ele não está atuando ainda, tá? Ele ainda tem muito mercado para explorar aí por isso. E a gente tem um franqueado em Curitiba, que inclusive pode ser uma fonte de clientes, caso você venha se tornar franqueado. Como o Rodrigo, lá de Curitiba, não está atuando 100% ainda, está em stand-by, né? A franquia dele ele tem outros projetos em andamento. O Kleber, que é de Ponta Grossa, ele tem muito networking lá na região, principalmente com o Sistema S, FIEG, Sebrae, Senai. Então, ele consegue oportunidades em empresas, atender empresas ali na região que têm unidade ou que têm negócio em Curitiba. E ele, questões geográficas, ele não consegue fazer esse atendimento. Você precisa de um braço lá em Curitiba, muitas vezes. Sim. Esse ano já aconteceu umas 3 vezes ele precisar, né, de atender clientes em Curitiba e não tínhamos ali. E aí, como o Rodrigo não conseguia, porque ele tem outros projetos em andamento, ele só vai dar andamento na franquia dele provavelmente em 27 ou mais para frente, a gente ficou desassistido ali. Aí a gente tem que procurar no mercado, né, um profissional de TI, que a gente tem um banco de dados aqui com 15 mil profissionais de TI no Brasil todo. E a gente procurou, né, validou, como se fosse uma pesquisa técnica mesmo, para saber se a pessoa tinha capacidade para fazer o atendimento, e aí direcionou o atendimento. Mas com o franqueado atuando na região, fica muito mais fácil dele conseguir não só contratos, mas atendimentos de projetos também pontuais, tá? Beleza. Sim. Bom, vamos
Vou compartilhar aqui, vocês me dão um ok na hora que vocês conseguirem ver a tela. Vou apresentar para vocês rapidamente esse material. Já está compartilhando. Beleza. Sim. Estão vendo o material então, né? Sim, já. Assim, Por que profissionais de TI têm trocado muito, né? O CLT, hoje a gente tem uma média, como eu disse para vocês, mais ou menos 50, 60, 40 empreendedores de primeira viagem. Então, hoje, esse ano, por exemplo, a gente abriu, acho que 12 ou 13 novas unidades esse ano. E está nessa faixa, mais ou menos, 7 a 8 são pessoas que estão empreendendo pela primeira vez e os outros já tinham um negócio rodando. Justamente pela questão da recorrência, né? A recorrência chama muita atenção. São contratos que você firma com as empresas com previsibilidade de receita, onde você entrega suporte, principalmente, gestão da TI, cibersegurança e cloud, podendo ter o pacote completo, né, dessas soluções, ou parcial, geralmente é gestão da TI, né, onde você assume a gestão da TI da pequena e média empresa para dar esse atendimento. Alguém tinha uma dúvida aí? Não? não, tudo certo, Fernando. Então, é mais ou menos nessa faixa, tá? E por que que a prestação de serviço, não sei se vocês têm domínio dessa informação, mas a prestação de serviço de TI hoje no Brasil, ela tem uma alta rentabilidade. O que que é rentabilidade? O negócio rentável é aquele que gera receita, você paga todas as despesas e sobra um valor ali para você ratear entre os sócios. Você, se é só você, o negócio, ou pagar uma ou outra comissão, ou alguma situação assim. Como é uma venda de serviço, quando é uma empresa de serviço, a rentabilidade ela fica alta porque muitas vezes você não tem estoque envolvido, você não tem ICMS, você não tem alta tributação. Geralmente as prefeituras cobram um valor de ISS mais baixo, na sua grande maioria das vezes, né? Eu acho que no Brasil hoje o maior é Rio de Janeiro e São Paulo, e salvo algumas outras capitais aí que eu esqueci que geralmente é 6, 7%, na maioria das vezes fica na casa de 3,5 a 5, né, o ISS. Então isso gera uma rentabilidade muito alta, fazendo com que você tenha uma receita legal. A gente tem até um áudio de um franqueado nosso, ele já é franqueado há mais de 9 anos que está com a gente. O Elton de Alto Araguaia tem 2 unidades da Help. Ele fala, né, que hoje ele está faturando nessa faixa mais ou menos, 60 mil, e sobra livre para ele uns 33, 30 e poucos mil. Por quê? Porque ele paga os funcionários, ele tem 2, tem custos da operação, hoje ele já tem um escritório montado, ele começou como home office, ele só foi para esse modelo físico a partir de 2024, né? Tem 2 anos só que ele está nesse modelo pagando aluguel, né? Tendo um custo fixo mais elevado. Mas isso é o que é interessante numa empresa de serviço. E a franquia de serviço, não só a Help, tá, outras franquias de serviço também, elas têm esse bônus, né? De você ter uma previsibilidade e principalmente rentabilidade alta. Tá? Aqui tem alguns materiais aqui, eu acho que vocês já receberam, se não, pode pedir para a Vitória, ou eu mesmo envio para vocês depois. Então, o nosso foco é ter receita previsível, e recorrente, através de contratos. É, por exemplo, contrato de cibersegurança, Firewall, a gente costuma ter contratos de Firewall de 36 meses, 48 meses. Então, ou seja, são contratos longos, né, de gestão de TI, geralmente são 12, 18 e 24. Tá? E aí, com previsibilidade de renovação. Se você fizer um serviço bem feito, a garantia de renovação é quase que beira os 100%. A gente entrega um amplo portfólio, né? O nosso portfólio ele é tanto na parte de cibersegurança, tem várias opções de vender ali antivírus, backup em nuvem, firewall como serviço, não só o appliance. São várias, em cada faixa de serviço, você tem várias opções ali dentro. Você pode esmiuçar, vender um pacote já fechado ou vender de forma avulsa. E a palavra venda pode assustar, mas a gente tem uma metodologia aqui que até aquele franqueado bem introspectivo, aquele mais que se enxerga mais difícil de vender e tudo, a gente tem a metodologia que ensina e que mostra que muitas vezes há uma forma de você abrir portas, entregando um atendimento gratuito inicialmente, ao invés de você ir direto tentar vender alguma coisa para a pessoa. Você entrega valor primeiro, né, oferece um relatório detalhado da TI, da empresa dele, isso vai abrir portas e vai fazer com que fique mais fácil você chegar a uma proposta comercial para aquele decisor, né, daquela pequena e média empresa. Outro foco nosso sempre foi quando montamos a franquia, ter independência financeira, né, gerar independência financeira para os nossos franqueados. Outra coisa que me motivou muito lá em 2016, 2017, montar o sistema de franquia foi essa questão, né, eu via muitos pares, muitos profissionais, colegas, sem tempo para a família, né, se matando ali de trabalhar e muitas vezes ainda com dificuldade financeira. E era recorrente a pergunta, né? Como que você faz? Né? Como que eu posso modelar? Como que eu posso fazer isso também? Era comum esse tipo de coisa. Eu falava, só que eu via que eles não iam fazer. Eu falava, cara, você tem que investir, né?
montar um Google Meu Negócio legal, montar umas questões ali, tem que fazer marketing, tem que fazer parcerias com associações, com entidades. Só que muitas vezes eu falava, parece que era um bicho de sete cabeças ali, ou seja, era melhor encapsular isso, entregar isso para o mercado, que foi a ideia da franquia, do que fazer. Tanto é que alguns viraram, né, franqueados. O Leônidas foi uma desses, o Wellington, estão conosco até hoje. A menina de Jundiaí, de Jundiaí não, de Sorocaba, Roseli, que também fazia parte ali do meu LinkedIn na época, foi uma das que entrou também naquela época. Liberdade de tempo, conforme eu disse, eles tinham também essa dificuldade, não só na parte financeira, mas também não tinha tempo para a família, né? Muitas vezes tinha que fazer atendimento no final de semana, de noite. E a possibilidade de você trabalhar de onde quiser. Aí entra a parte da tecnologia, né? Hoje com o Ninja One, que é uma das ferramentas que a gente tem no portfólio, as mais usadas hoje pelos franqueados, permite você dar um atendimento, 80% dos atendimentos, 80% até, às vezes 90% dos atendimentos, a gente consegue fazer de forma remota, através de um bom celular, um tablet ou um notebook, né? Então é possível. Aqui conta um pouco da minha história, que eu já esmiucei aqui para vocês no início, né? Eu já tive uma outra empresa precursora da Help Digital, chamada NetSolution. Nessa eu tinha sócios. É, e aí, em 2004, de fato, eu montei a Help. Essa NetSolution é a que originou esse CNPJ de 99, né? Depois eu acabei assumindo a empresa 100% e mudei o nome para Help Digital ali em 2004, aproveitando o mesmo CNPJ, que é o nosso principal CNPJ. A gente acaba tendo outros dois CNPJs hoje, mas são mais questões tributárias mesmo, para a gente ficar dentro de um regime de tributação ali mais aceitável e diminuir um pouco a contribuição que a gente já faz já de bom grado para o governo. Sim. Então, é isso. Aqui conta um pouquinho da história, depois podem dar uma olhada com mais calma. Os números, né? Os anos de mercado que a gente tem, mais de 10 anos no franchise, presença nacional e internacional. Hoje a gente tem unidades no Paraguai, já chegamos a ter unidade é, em Portugal também. Depois teve um problema, a mãe e o filho lá que tinha uma unidade lá, acabou tendo um problema, a gente não avançou com essa unidade lá, mas é um mercado que vez ou outra parece interessados, Paraguai, Angola, país de língua portuguesa, tem pessoas interessadas e que revendem serviço nosso também nos Estados Unidos, revende o Ninja lá, tá? Apesar do Ninja ser uma ferramenta americana, é mais barato eles comprarem daqui do Brasil do que comprar direto lá, né? Questões de câmbio. Então, a gente tem uma presença internacional também. Aqui fala um pouquinho do que a gente vai vender, eu expliquei também. Então, o tripé nosso principal é gestão de TI, cibersegurança e cloud. Dentro da cibersegurança, por exemplo, tem licença de antivírus, né, como eu disse, firewall, backup em nuvem. Dentro de cloud, a gente tem VPS, hospedagem de banco de dados, sistema de gestão na nuvem, enfim, outros serviços ali que envolvem cloud. E gestão de TI é todo o serviço de MSP, Managed Service Provider, que é você tomar conta, né, de tudo que tange relacionado à parte de tecnologia da informação dentro de um negócio. Hoje, eu estava explicando ontem para um interessado também na franquia, numa reunião igual essa que a gente está tendo, que nós temos hoje dois tipos de outsourcing no Brasil. Nós temos o outsourcing full e o outsourcing parcial. O full é você vira o contato principal daquela empresa no que tange a tecnologia da informação. E o parcial é quando você pega uma média ou grande empresa para assumir uma área específica. Isso é muito comum também, os nossos franqueados vendem muito esse tipo de serviço. Exemplo, eu tenho um hospital que já tem um departamento interno de TI, mas esse departamento interno de TI, muitas vezes, ele foi absorvido para a operação do hospital, né? Dar suporte aos médicos, cuidar do sistema de gestão ali do hospital, enfim, eles não querem cuidar muitas vezes do N2 e N3, eles não querem fazer a parte Fire, ou não querem muitas vezes fazer a parte N1, quer delegar isso, quer terceirizar. E aí a gente assume essa parte. Tá? Então, assim, dá para você imaginar o oceano azul que a gente está trabalhando. Você tem muitas empresas que você pode oferecer não só a gestão de TI, como também nessas médias e grandes empresas, eles contratam soluções que a gente vende. Eles contratam antivírus, contratam licença Microsoft, contratam cloud, Uhum. e tudo isso tem no nosso portfólio. Então, dá para você trabalhar tanto em empresas que não têm departamento interno de TI, quanto empresas que já têm equipes internas de TI, né, ali para dar conta da tecnologia. Beleza? A gente tem solução para ambos. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, Perfeito, podemos seguir. Para quem vai empreender pela primeira vez aqui, tem algumas dicas, eu posso mandar para vocês em seguida, tá? Esse material, eu peço para a Vitória compartilhar aí com vocês. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse material. Não, ainda não. não. Para quem já tem empresa também, fala um pouquinho. Ó, Daniel e Rodrigo, algum de vocês já empreendem, já tem negócio rodando? Já. Eu mudei de CLT para PJ no início do ano passado. Legal. Eu já tive anteriormente a oportunidade de empreender, aí voltei para o mundo corporativo e agora estou fazendo uma transição de carreira, digamos assim, e aí uma das opções, fortemente, eu estou avaliando essa questão de voltar a empreender. Certo, bom demais. Tranquilo. Então, aqui tem algumas dicas, alguns insights aqui sobre isso. Eu vou passar um pouco, porque é muita informação aqui, eu quero mais apresentar para vocês na prática como que é o dia a dia do franqueado ali. Muito do que está aqui no material eu já passei para vocês ali no enunciado, né? Como que era o modelo antes, e ainda é muito, muito comum ter esse modelo hoje, né? De quebra por certas, você é chamado por quando o problema já existe, né? Você não trabalha a parte preventiva.
E aí é onde a gente trabalha e gera lucro, é trabalhando a parte preventiva do negócio, né? Trabalhando com ferramentas, com soluções que podem antever determinadas situações e isso gera mais satisfação do cliente. Você pode cobrar um valor a mais, né? Você tem mais valor agregado e gera recorrência, né? Essa é o grande X da questão. É, aqui também fala um pouquinho, aqui é bem interessante esse slide, fala um pouco das marcas que a gente tem no nosso portfólio, né, que nós trabalhamos, principalmente aqui ScanSource, a gente tem já CSP, Microsoft, tem parceria com grandes distribuidores, né, hoje a gente consegue revender tanto Fortinet quanto Sophos, particularmente a minha unidade aqui, que foi a primeira, né, a unidade piloto da Help. Eu já trabalhei com as duas marcas, hoje a gente tem uma predileção pelas Sophos, a gente tem implantado Sophos em grandes clientes aqui, e uma questão, uma dúvida comum também de muitos interessados na franquia, eu não sei implantar, eu não sei trabalhar direito com cloud, nem firewall, por exemplo. Vocês ajudam nisso? A gente assume todo o projeto para vocês e divide o bolo no final. Então, ou seja, o lucro a gente divide. O que que é assumir o projeto? A gente faz do início ao fim. Então, não sei administrar, não sei implantar um firewall, não quero, não tenho tempo para assumir essa implantação. A gente mapeia o cliente junto, fechamos o cliente juntos, e na implantação a gente faz, a minha equipe de especialistas entra, faz a implantação, cobra pelo setup, né? Geralmente esse tipo de serviço tem um setup inicial, a gente cobra, divide o lucro do setup ali, e também a recorrência. Tá? Então, geralmente gera também um contrato de recorrência nesses casos, e a gente divide isso também. Então, dá para fazer de forma remota, a gente tem firewall implantado no Pará, na região Nordeste também, enfim, na região Sul, porque os franqueados muitas vezes ou não têm tempo ou não têm o conhecimento necessário para fazer. A gente ajuda nisso. Isso é um exemplo que é o Fire. Outros também projetos a gente pode fazer em conjunto, tá bom? Então, aqui estão todas as principais marcas do mercado, né? Um ferramental muito bom para você iniciar essa operação. Aqui tem alguns cenários de potencial de faturamento. Então, assim, nossa, esse aqui é um cenário bem conservador, né? Uma empresa ali, uma franquia no 12º mês de atuação até o 18º mês, se ela tiver aí de clientes ativos em torno de 15 e ticket médio de 2.000, aqui eu tô dando um ticket médio baixo, 2.000 aí nós estamos falando de uma empresa com 25 computadores, 20 computadores a 25, tá? Empresas pequenas. Ele vai ter um faturamento bruto aí de mais ou menos 30, 40 mil, tá? Nessa faixa aqui. E margem, como eu disse para vocês, isso aqui não é a margem da Help, tá? Isso aqui é de mercado de serviço, tá? Isso aqui, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a margem, a rentabilidade que deixa uma empresa de serviço fica nessa casa de 65. Até estou sendo conservador aqui, né? Fica até superior a esses números. 65, em alguns casos até 70. E gerando lucro líquido legal também, porque o custo que você tem nessa operação, se for modelo home office, se for coworking, ou até mesmo loja física, vai te deixar um lucro líquido legal por conta da margem operacional. Beleza? Tem alguma dúvida? Enquanto não. Tá. Perfeito. A gente já partiu já para um cenário mais otimista, né, de 24 a 36 meses, clientes ativos de 30 a 40. Aí nós vamos chegar nos cenários como o Wellington de Alto Araguaia, Leônidas. Estou falando do Wellington de Alto Araguaia, que é uma cidade de 45 mil habitantes. Aí ele comprou outra unidade numa cidade de 120, que é do lado. Ele implantou outra unidade lá no início desse ano. É, nós temos o Leônidas, temos o Saulo, todos eles já debateram. Tem um franqueado que entrou esse ano, mas que seguramente deve bater números até superiores a esse aqui. Ele está indo muito bem, em 60 dias já fechou 6 contratos. É, então, assim, nós temos alguns outros. Tem o Michel do Pará. Na região sudeste tem bastante. Tem o Kleber, da UTD. Temos o outro Kleber, que é aí de Ponta Grossa, do Pará, do Paraná. Eu não vou lembrar de todos aqui, mas tem bastante. No sul, no sul tem, por exemplo, Santa Catarina ali. Santa Catarina, a gente tem só uma unidade. Só uma ou duas, tá? Tem que pegar ali. Eu tô sem a telinha aqui. Quem fez a pergunta? Eu fiz. É Não. que eu tenho um cliente em Itajaí, por exemplo. E eu sei que Santa Catarina é uma região, assim, é um polo tecnológico grande, mas tem muito cliente a se atender. Itajaí é muito É, bom, muito legal. tem o Porto ali, né? E tem bastante empresa. E Santa Catarina tem bastante multinacional, né? Por ser uma região, querendo ou não, bastante alemães, né? Então tem bastante empresa da Europa, sabe? Sim, sim, muito bom ali. É uma ideia bacana. Ali, acho que Santa Catarina, acho que a gente tem só 2 unidades, tá? Eu tenho que ver. No Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente tem bastante, acho que deve chegar a 8. E Paraná, a gente tem também já um número legal. Principalmente no interior, né? Cascavel, Campo Mourão, Ponta Grossa, não sei se tem São José dos Pinhais, eu não São José sei. dos Pinhais, a região metropolitana do lado aqui também. Não sei se tem, então tem que confirmar. Hum. Mas eu lembro que tinha um interessado bem, bem. Hoje eu estou em Curitiba e atendo um Itajaí. Eu vou uma vez por mês para lá. Lá em Itajaí. Eu, Beleza. eu, vou, eu moro em Curitiba e trabalho home office, né? Eu tenho um contrato com uma multinacional alemã lá.
Entendi. Não, beleza, tem mercado, viu? O Itajaí é muito bom. Então, aqui, partindo para o cenário otimista, aqui, nós temos, lembrando que a gente coloca 30, 40, mas por quê? A gente está colocando o ticket médio. Porque aqui, obviamente, se tiver um cliente com 950, 900 de contrato, 800, 1.000, aí um outro que é 5, na média vai dar mais ou menos isso. Aqui, na minha operação, a gente tem contratos um pouco, isso tudo veio através de networking e parcerias, tá, estratégicas. A gente faz prospecção ativa, a gente vende, sim, mas é muito mais fácil a gente fazer. A gente tem um método para isso, a gente ensina isso na primeira aula de mentoria comigo, né? Quem está fechando a franquia nesses últimos meses aí tem ganhado essa mentoria. Só essa mentoria eu chego a cobrar 15 mil por ela, de outros empresários aí que não são franqueados. Só nessa primeira aula, a gente tem depoimentos aí, tá no YouTube também. Essa primeira aula abre a mente de muita gente. Ontem eu dei essa aula para um franqueado novo que entrou tem uma semana. Ele investiu semana passada, antes de fechar o mês, 27.690 numa promoção que a gente fez em conjunto com a Bitdefender. E aí o André, ontem, depois da nossa live que a gente teve, devido ao feriado, ele não ia conseguir participar da franquia. Semana que vem eu vou ter que ir para São Paulo. Então ele pediu para a gente fazer à noite, se eu se importava. Eu falei que não. Depois da reunião eu atendi ele à noite, fiz a primeira aula ali de mentoria com ele. É, ele, ele falou assim, cara, eu esperava bem menos do que você está me entregando aqui, porque realmente abriu minha mente. E assim, é uma hora. Eu falo para ele como eu faço aqui, mostro para ele, né, em quem eu chego, qual tipo de associação eu busco, qual tipo de parceria eu busco, o que que eu ofereço na parceria, porque a parceria ela presume um ganha-ganha, né? Uma parceria para ser efetiva, você tem que ganhar e também tem que doar um pouco, né? A outra parte tem que se sentir vencedora também. Então, isso já mudou para ele. E aí a gente mostra isso. Por que que eu gosto de citar a mentoria, citar esse bate-papo aqui, nesse momento que eu estou apresentando o negócio para vocês, né, em substituição ao Jefferson Nico? Porque tem muita gente que vai começar a empreender, não é o caso de vocês, vocês já têm experiência com empreendedorismo, os dois, tem muito medo da questão comercial, né? Como você já tem uma experiência empreendedora atual e até pregressa, isso já cai um pouco. Vocês sabem que não existe empresa sem a área comercial, é o coração do negócio, né? Então, e tem uma forma de fazer a área comercial menos dolorida, menos dolorosa, vamos dizer assim, que é esse método que a gente ensina. E não é uma coisa que eu criei, só estou modelando gente que já está fazendo isso há muitos anos. Qualquer negócio grande que você vê performando aí, eles fazem isso que a gente modelou e está ensinando os franqueados a fazerem há tantos anos. E todos que praticam e fazem estão conseguindo receita de 60, 70, 80 recorrente. Tá? Então, podem ficar tranquilo quanto a isso. E é óbvio que é bom também falar com algum outro franqueado, se já não falaram, né? Pedir o contato ali para Vitória, de repente, e conversar com outro franqueado desses que eu citei, ou até outros, tá? Como que é o dia a dia do franqueado Help Digital? Só para ter uma noção ali. Ele geralmente, né, vai ali para frente do objeto de trabalho dele, o notebook, a tela dele, e vai abrir ali as ferramentas, né? A gente está citando o NinjaOne, ele pode abrir, de repente, a outra ferramenta nossa, que é o Cyber Control, não sei se é isso mesmo, não, acho que sim, Cyber Center Control lá, e aí, geralmente é o Ninja, a preferida de todos. E aí ele vai ver lá os chamados que foram abertos, os computadores que naquela semana, naquele dia, deu algum problema de atualização de sistema operacional, ou o antivírus não rodou direito, alguma situação ali, então ele já vai atuar em cima daquilo. Ele já vai fazer ali as atuações, tem como ele fazer de forma automática, deixando isso através de scripts já pré-formatados, né, para que a ferramenta possa agir independente de uma ação humana. A gente tem trabalhado IA também para melhorar essa questão, tá? Isso em breve vai ter novidades aí com relação a isso. E aí ele vai partir para o painel para ver se tem algum atendimento remoto presencial para ser feito, né? E aí tem a pausa ali, né, que ele assume. Ele tira uma parte do dia para fazer a parte comercial, né, que é importante, fazer o trabalho ali de relacionamento, aproximação, parcerias com empresas da região, para buscar clientes relevantes que ele enxerga que é relevante para o negócio dele, e execução de algum outro projeto, né, que ele está dando andamento, seja um projeto IA, que o pessoal está muito envolvido nisso atualmente, os nossos franqueados. Ontem a nossa bate-papo foi bem interessante. Se quiserem, o vídeo está atualizado no nosso canal do YouTube. Ficou muito bom mesmo. 40 minutos ali, dá para ter uma ideia. Tem um franqueado nosso que não tinha ideia nenhuma do que oferecer com IA. E eu virei um louco da IA, né? Deve ter pelo menos uns 120 dias que eu tô. Eu já mexi bastante já, no ano passado já, mas esse ano eu tô. 80% do meu tempo eu estou dedicado a projetos de desenvolvimento, não só para Help, mas outros projetos que eu tenho também, usando inteligência artificial de forma bem focada. Inclusive, ontem recebi um feedback de um franqueado nosso que acabou de fazer um MBA na ISPM, aí, a Escola de Politécnica de Negócios aí de São Paulo, né? Acho que é isso, né? ISPM, não sei se é essa a sigla, mas é uma escola de negócio em São Paulo. Acabou de fazer um MBA em IA e falou, ele ficou surpreso que nem no MBA tinha conteúdo como que a gente passou, né, nesses últimos encontros que a gente fez de IA aí. E aí, esse franqueado estava na dúvida de que ia oferecer. E há mais ou menos um mês a gente começou a conversar, eu comecei a dar umas dicas para ele, falei, vai por esse rumo. Aí ele falou, cara, eu estou sem entender como que eu posso. Eu estou vendo a oportunidade, eu sei que aqueles clientes têm
capital e tem necessidade que eu possa ajudá-los, mas eu não sei como fazer. Eu falei para ele, deu o caminho das pedras, ele esboçou uma situação, apresentou um projeto, e aí conseguiu 20K de faturamento de setup num dos projetos. Aí ontem ele apresentou na live esse case, está logo no início, tá, da live, então se não tiver muito tempo para ver, o case dele já brilha os olhos ali. Então, em 3 semanas, ele conseguiu 40 mil de faturamento, só em projeto, só em setup, e 2.800 de recorrência, né? Então, ele subiu para uma empresa, ele pegou, a empresa ficava uma empresa no Excel, o gestor da empresa ficava muito preso como é que fala, administrar a parte da equipe comercial no Excel. E aí ele foi e reuniu com os times, reuniu com as pessoas e já está com o projeto, já sumiu. E isso tem 3 semanas que ele começou. E esses valores ele já recebeu. Ele já recebeu esses 40 mil, parcelou no cartão, os 3, parece que foi parcelado no cartão. Mas vai gerar uma recorrência de 2.800, 2.500, 2.800 parece ali. Tá lá, logo no começo da live ali, tá disponível lá. Eu vou compartilhar com vocês agora algum outro material aqui, bota tela de algumas ferramentas para vocês terem uma ideia. Vocês já conheciam o Ninja? Já tinham ouvido falar do Ninja? Eu ainda não, Fernando. Tá. Não, também. O Ninja é um software de RMM, né? Não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas chama Managing Remote, alguma coisa ali. É uma ferramenta de gestão de TI, tá? É uma ferramenta que toda a gestão do parque de máquinas, servidores, tudo que se comunica com uma rede que usa SNMP ou IP, você tem como fazer a gestão desse dispositivo através de ferramentas como essa. O Ninja é apenas mais uma do mercado, mas eu já testei várias, tivemos dentro do nosso portfólio várias ao longo desses 22 anos. Eu sempre trabalhei com RMM, desde lá atrás, quando era coisa que ninguém conhecia, tá? De fato, essas soluções começaram a se popularizar de uns 10, 15 anos para cá. E já trabalhei com as principais do mercado, né? Tem 7 anos que a gente está com o Ninja, pelo fato dele ser simples, rápido, e entregar tudo o que promete. As outras, muitas vezes, têm lentidão. Você põe uma máquina você põe um agente numa máquina mais capenga de um cliente, trava, não te entrega resultado. O Ninja funciona em qualquer máquina. Qualquer máquina, se colocar um Celeron com 4 GB de RAM, que está já consumindo tudo de recurso, ela vai funcionar. O Ninja vai funcionar. Você vai conseguir rodar um antivírus, você vai conseguir conectar nessa máquina, você vai conseguir rodar com ele. E isso, estou falando eu estou dizendo a uma pessoa que tem propriedade, porque eu já trabalhei com todos. Já trabalhei com ConnectWise, Enable, SolarWinds, cara, tantas, a Dato, que antes chamava Autotask, aí a Dato comprou Autotask. Cara, as principais, tá? Do mercado aí que você vê, eu já testei, já trabalhei, já fez parte do nosso portfólio em algum momento. E a gente está com o Ninja, essa parceria aí é incrível já há um bom tempo. No LinkedIn, geralmente eu compartilho material deles lá, eles participam de feira, até recentemente eu compartilhei material lá de uma feira que eles estão participando. São premiadíssimos, né, no quadrante Gartner, de soluções. E é isso, os franqueados adoram, né? Aqui eu estou apresentando um painel para vocês, uma dash, né? Nessa dash tem 150 tickets abertos, provavelmente vão ser tratados aí nas próximas 48 horas. Não tem nenhum ticket, tem alguns poucos aqui, algumas coisas mais críticas aqui, que provavelmente o pessoal deve estar tratando também. Mas enfim, essa é a dashboard. Aqui tem as organizações vocês entendam como se fossem empresas, tá? Então, cada organização seria uma empresa, né? Aqui nessa dashboard a gente tem 144. Às vezes pode ter uma empresa que a gente divide em 2 organizações para ficar mais fácil a gestão ali pelo time de técnicos, né? Mas é isso. Então, aqui você tem uma apresentação inicial. Entrando para a franquia, vocês vão ter treinamento disso no início, tá? Ali, a apresentação das ferramentas, tem vídeo gravado também. É bem simples, para quem já formatou um PC, já vai saber mexer tranquilamente. Então, tem a parte dispositiva, onde você vê os alertas, a parte PET, que é a atualização do sistema operacional. O sistema funciona em qualquer tipo de SO, né? Então, funciona Linux, Mac e Windows. Tem a parte de backup, a gente não usa atualmente do Ninja, a gente usa o Help Backup, né? Que tem um custo mais acessível. Mas tem toda a parte da base de conhecimento. Enfim, tem tudo que você precisa aqui. Se eu quiser, por exemplo, entrar numa empresa e acessar um dispositivo, eu já cliquei na empresa, se eu chegar nesse dispositivo e apertar em play, eu já vou conectar nessa máquina. Eu posso conectar, daqui eu posso mandar reiniciar o computador, eu posso mandar rodar um antivírus, eu posso acessar ela remotamente, eu posso rodar um script. Eu tenho vários scripts já pré-definidos aqui, scripts via PowerShell, VSMD. Eu posso rodar comandos via SMD de forma transparente, sem que o usuário perceba que eu estou mexendo na máquina dele. Tá? O acesso remoto é bem rápido, muito, muito, é uma das melhores tecnologias que tem no mercado. Você vê, ele é melhor que TeamViewer, melhor que qualquer um desses aí, famosos aí, que o pessoal usa bastante, tá? E dá para você rodar com a tela de suporte remoto, dá para você rodar N comandos, sem ter que ficar pedindo para o usuário. Muitas vezes o usuário não entende, não quer, né, fazer as coisas ali, obedecer o seu comando, aí você pode fazer sem ficar na dependência de uma ação do usuário. É isso. Beleza? Alguma dúvida da ferramenta? Entendi. Como se fosse uma ferramenta ali, um software center, só que junto ele tem como monitorar os chamados abertos, encerrados. E monitora chamados. Você consegue fazer por exemplo, se eu quiser aqui, eu vou clicar nessa máquina, eu tenho controle total dela. Isso em relatório e em tela, né? Eu posso ter tudo isso em relatório e em tela. Então, eu tenho
o sistema operacional que está rodando na máquina, a versão, se ele está licenciado ou não, número de série da máquina, eu tenho tudo, todo o inventário. Eu tenho aqui, por exemplo, uma visão da CPU dela. Por exemplo, se um usuário, por exemplo, me chamar, ou abrir um chamado e falar que a máquina está lenta, o que é o primeiro passo do técnico? Ele entra nisso aqui. Aí ele vê se o processo está lá em cima, a CPU está lá em cima, está com o processo consumindo muito CPU, ele vem aqui, ele pode matar o processo. Ele abre aqui. Gente, eu tô fora do, eu tô fora do operacional há muito tempo, tá? Não vou saber certinho onde estão as telas aqui. Tranquilo. Então, assim, tem um local aqui que ele entra, ele consegue acessar os processos que estão sendo executados na máquina e matar o processo, um processo suspeito, alguma situação. Aqui eu consigo rodar um antivírus e consigo também acessar a máquina remotamente ou via SMD, né? Como eu disse. E qualquer um deles, se eu for uma máquina muito, que eu preciso dar um suporte frequente nela, eu posso vir aqui e marcar ela como favorito. Enfim, é isso mesmo, tá? Acho que foi o Daniel, né, que fez Eu a pergunta. falei isso. No caso dessa ferramenta aí, no caso, o cliente paga um licenciamento por máquina, daí, no caso. Isso. Nessa promoção que a gente está vigente, inclusive é bom ver com a Vitória, o que que a gente tem disponível aí de promoção, porque assim, até o final do mês passado, que tem poucos dias, 3 dias só, a gente estava em promoção com a Bitdefender. Por que que esses fabricantes nos ajudam nessa promoção? Para a Bitdefender, para a Ninja, para a Acronis, é importante ter a Help Digital cada vez maior. Por quê? Pensa comigo, vamos supor, vamos pegar a Acronis. A Acronis está bem presente no Brasil hoje já. Para a Acronis é mais fácil ela ter 5 novas revendas, ela tem que treinar cada uma delas, né? Pegar na mão, ensinar esses caras a vender e tudo, ou do que ter 5 novos franqueados Help Digital, onde eles não têm preocupação com esses franqueados. Quem tem somos nós. Entendeu? É muito melhor para a Acronis ter mais 5 franqueados Help Digital, porque ela vai conseguir ter mais gente vendendo, né? Solução Acronis, Help Backup, e assim também vale para Ninja, vale para o Bitdefender, do que ter 5 novas revendas isoladas, tá? Lá dentro. Porque aqui a gente estimula a competição, a gente ensina como fazer, aonde que está o caminho das pedras, a gente mostra, né? Você vai acabar conversando com outros franqueados que performaram, que acabou tendo a mesma dor que você. Às vezes é um mercado um pouco mais fechado, mais difícil de penetração. Aí eu vou te falar, olha, tem um franqueado que enfrentou isso, mas ele conseguiu, né, quebrar essa barreira, superar essa barreira aí. Vamos marcar um bate-papo? Vocês dois, eu intermedio e tal. Aí isso pode abrir a mente, mostrar para você o caminho, né, qual você vai seguir. Então, por isso que muitas vezes esses fabricantes nos ajudam nessa jornada, né? Concedendo desconto, ferramenta, a gente transforma essa ferramenta em subsídio e dá o desconto no investimento da franquia. Então, muitas vezes a franquia, o valor de investimento da franquia é 37,5, né? Não sei se a Vitória chegou a passar. E aí, esse valor cai um pouquinho devido à aproximação com esses fabricantes, tá? Então, nesse pacote que fechamos agora, maio, você ganha 100 licenças do Ninja durante um ano. Você pode aplicar o Ninja em 100 máquinas durante um ano. Aí pode ser 10 clientes de 10 máquinas cada um, 5 de 20, um de 100, enfim, aí você pode dividir isso aí conforme a sua necessidade e demanda. Mas nesse pacote que fechamos no mês passado, ele tinha 100. Não sei, agora, o Eduardo está mais encabeçando essa parte, eu não sei quem vai vir de parceria. Nesse momento a gente não tem nenhuma, nessa semana agora, mas geralmente o pacote inicial que a gente fornece para o franqueado é 50 licenças, né? Você tem direito a 50 Ninja, 50 Help e-mail, 50 contas corporativas de e-mail, né? Pra você poder vender também, aplicar nos seus clientes. Então, é a mesma coisa, né? Você pega um cliente que tem 10 usuários, você pode pôr 10 contas de e-mail lá. Então, às vezes o cliente não tem domínio registrado, ou tem, está passando raiva na HostGator, na local web, enfim. Você tem essas opções, tá? Dividir esse pacote de ferramentas e transformá-los em receita no primeiro ano. Esse pacote é justamente para ajudá-los a não ter um custo elevado no primeiro ano e fazer vocês performarem mais. Vocês podem dar essas ferramentas também como benefícios para algumas entidades, associações, onde essas entidades e associações vão te trazer clientes. Você pode oferecer, por exemplo, esse antivírus. Ó, vou deixar o antivírus rodando um ano aí sem custo para vocês, mas em troca eu quero que você me indique para os seus associados. Aí é criatividade, e isso na mentoria eu vou ensinar vocês a fazer, tá bom? Legal. Fernando, deixa eu aproveitar rapidinho sobre essa questão ali, já que a gente entrou um pouquinho no... Como é que funciona esse fluxo dos tickets aqui? Abertura e atendimento. O próprio Então, cliente... vocês não vão estar vendo aí a bandeja do meu notebook aqui, a bandejinha aqui onde fica os horários, né? Vocês não estão vendo aí. Aparece para vocês ou só a tela? Não, aparece a tela ali, tu estava expandindo ali a aba de tickets. Ah, não vai aparecer. Mas na bandejinha aqui, você sabe onde fica ali o reloginho, né? A data do sistema operacional, vai um ícone nosso com a nossa seta, da louco, né? Tá vendo? A Help Digital aqui tem a setinha, né? Aí nesse ícone, o usuário pode abrir o chamado ali. Ele clica com o botão direito, aí vai abrir o chamado. Uhum. Vai ter a opção. Então, ele está com alguma lentidão, uma inconsistência, abre o chamado. Isso, ele abre o esse chamado. chamado... Aí vai aparecer na tela para você. Uhum. Esse chamado hoje do Ninja, nós temos hoje, pelo menos uns 25% dos franqueados estão usando. Nós estamos criando uma ferramenta própria da Help para fazer essa gestão. Aí nessa ferramenta própria, a gente vai ter um aplicativo para iOS e Android. Tá? Aí isso vai facilitar. E a gente vai ter também, eu estava até trabalhando nisso semana passada, a gente vai ter formas de o seguinte, se o cliente colocar determinados termos no WhatsApp, você vai ter vamos supor que você abriu a Help Digital e você tem um WhatsApp, você determinou um número para ser o WhatsApp de suporte. Aí a pessoa mandou contatos para aquele número, você pode habilitar para ele já, ao receber a mensagem, ele já abrir chamada, só que eu acho que pode ficar abrir chamadas muito indevidos ali, não acho que não é legal, ou você determinar termos.
ou estipular para o cliente uma forma padrão dele sempre abrir o chamado, porque aí automaticamente a automação pegaria aquela mensagem e já converte um novo chamado no seu painel. Esse painel está em desenvolvimento, provavelmente 45, 60 dias a gente já vai ter ele rodando em alguns franqueados. A gente geralmente, quando solta uma ferramenta, a gente coloca para rodar aí em 5, 10 franqueados, pede para eles nos ajudarem a melhorar o processo delas, né? E aí a gente solta para todos depois. Mas hoje a do Ninja já está funcionando. Tá? Hoje aí você tem a parte de gestão aqui, você vai ter eles aqui, né? Tem um painel mais bonitinho, tá? Aqui estou mostrando no formato de lista, mas tem uma forma de você ver ele melhor. Eu acho que isso o William pode, no treinamento lá, o William ou o Jefferson Tavares, vai poder mostrar para vocês. Tem uma forma de mostrar uma forma melhor. Mas enfim, tá aqui. Então aqui, nesse caso aqui, vai mostrar. Esse foi um chamado aberto interno, foi aberto automaticamente. O que foi aqui? Que esse computador do caixa da unidade de Santa Bárbara, em Minas Gerais, Windows com antivírus, série de ações, estado concluída. Provavelmente foi alguma automação que ele colocou lá para rodar alguma situação, ou atualização de Windows ou varredura de antivírus. E aí ele pediu para reportar um chamado toda vez que desse concluído, tá vendo? Uhum. Aí é a questão dele lá. Ele prefere para se organizar e preferiu fazer dessa forma. Então ele foi avisado nesse dia aqui. Tem que até fechar, porque já tem um tempinho que esse chamado está aberto. Aí é a Tá. questão do painel dele. Mas enfim, aqui você tem, aí você vai ter o seu ticket. Você viu que aqui no meu painel em si, eu tenho zero, porque eu não dou suporte, eu tenho que o meu usuário, né? Aqui está o meu usuário. Uhum. Fernando Aurélio, olha lá, aparece aqui. Então, eu não tenho tickets para poder dar suporte. Nenhum ticket foi direcionado para mim. Então, os tickets vão estar no painel para você. Você pode delegar aí para os seus técnicos, né? Ou se o próprio técnico pode assumir esse ticket e dar andamento nele. Beleza? Perfeito, tá bem. Era só isso? Bacana. Na hora para entender um pouquinho como é que funcionava o fluxo desde a entrada, quais eram as formas que a gente poderia abrir o Isso. chamado, o atendimento. Enfim. O nosso painel, a gente está desenhando ele para funcionar igual o Freshdesk. Não sei se vocês já viram o Freshdesk e o Zendesk. Que o Zendesk é mais usado hoje, né, no mundo todo, né, de ferramenta de ticket e gestão de chamados. Nós estamos pegando as skills que essas duas ferramentas usam. O Freshdesk é mais usado, o Freshdesk, se vocês baterem no Google, aí vocês vão ver. Ele é cotado em dólar, acho que é $100 por usuário, uma coisa assim. Ele é o mais usado por empresas de TI. Tá? E o Zendesk é usado por qualquer empresa que tenha atendimento ao usuário, qualquer um. Banco, qualquer um, a maioria das empresas grandes usa o Zendesk. E a ideia é pegar as skills deles. Aí essa ferramenta que a gente está desenvolvendo, ela vai ter o modelo Kanban, né, onde você pode mudar o ticket de um lugar para outro, direcionar, trocar. Mas principalmente o que a gente está prezando é a questão múltiplos canais de abertura de chamada. Tá? Isso aí eu acho que é o calcanhar de Aquiles de toda ferramenta que gera chamado hoje. Né? Você ter a opção do usuário ter várias formas de te acionar. Né? E que esse acionamento gere uma inteligência por trás. Né? Ou seja, que ele possa gerar um chamado, direcionar esse chamado para o departamento responsável, né? Fazer uma triagem. Nessa ferramenta que a gente tá ficando muito bacana. Ela tá ligada com a OpenAI. A gente colocou o ChatGPT ali conectado, né? Então ele consegue fazer a triagem, baseado no que o usuário relatou de problema, consegue fazer a triagem e direcionar para a equipe técnica mais assertiva para atender aquele chamado. Entendeu? Então vai ficar bem legal. Logo a gente vai colocar em teste aí. Quem sabe vocês não sejam um dos que vão aí testá-la em primeira mão, beleza? Então aqui, pessoal, vou mudar de tela aqui, vocês me falam se vocês estão vendo, tá? Apareceu outra tela para Sim, você? Beleza. Sim. Eu queria muito mostrar isso aqui para vocês. Como eu disse para vocês, esse ano eu fiz um treinamento com um franqueado nosso e mais um colaborador meu. A gente foi para o Rio de Janeiro, ali na Barra, no hotel ali na Barra, participamos de um treinamento de IA bem interessante. A gente já usava bastante IA já nos negócios aqui, principalmente interno, para ganhar produtividade. Isso eu acho que a maioria já está fazendo, já está para fazer ali algumas coisas mais banais, outras um pouco mais intermediárias e tudo. Esse treinamento foi totalmente voltado para desenvolver microsistemas que resolvam dores latentes, principalmente em pequenos e médios negócios. O que acontece? Muitas vezes a gente está na linha de frente, a gente está atendendo uma empresa, a gente está lá cuidando do servidor, cuidando da TI, cuidando das coisas, e a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta. Ou às vezes a gente percebe, mas como a gente não é pago para resolver aquele problema, ou a gente até acha uma determinada solução ali para aquela demanda latente, né, que toma muito tempo daquele usuário, mas não, você fala assim, mas como que eu posso ajudar? Não tem, né? Eu trabalho com TI e tal. E aí, com a IA, essa barreira também já caiu por terra. Porque o que o Eldon falou ontem é justamente isso. Ele percebeu, esse cliente já era cliente de TI dele, ele já atendia com soluções de TI, chamados, arrumar computador, cuidar da rede, enfim, oferecer segurança. E aí ele via que o pessoal perdia muito tempo todos os meses com a tal de uma planilha lá, algumas planilhas de Excel. E cada um tinha a sua, e tinha que concatenar esses dados depois, e tinha muita coisa humana, né, ali em volta. E ele apresentou uma proposta. Ele viu e falou assim, cara, com o IA eu consigo resolver isso aí. E aí fechou essa demanda aí por 20K, conforme eu passei para vocês. Então, o hub de aplicativos é justamente isso. É para ajudar vocês a terem
a começarem a ter IA na prática, uma IA sob demanda para as empresas que vocês forem atender como franqueado Help. E aí vale para tudo. Vale para o sistema de gestão, desde um sistema de gestão feito 100% com IA, e é sistema já sendo usado, tá? Já tem franquia vendendo, monetizando em cima disso. O sistema, pra você ter uma ideia de monetização dele, ele tem um custo para você que é franqueado, R$ 50 o custo, para até 5 usuários. E você pode vender esses 5 usuários, se o cliente tiver menos, um pouco menos, mas em média por R$ 369 por mês. Esse sistema emite nota, gera financeiro, contas a pagar e receber, tem estoque, controle de estoque se o cliente tiver. A gente já tem franqueado, já vendeu para loja de roupa, pequenos negócios, né? Mas funciona muito bem e gera uma receita muito legal. Aí a gente colocou aqui o Ninja One, né? Tem a calculadora da produtividade, da improdutividade e o raio-x, que são ferramentas para te ajudar a aproximar dos clientes, você conseguir chegar nesse cliente e vender mais facilmente para eles. Então, você pede e roda a calculadora da improdutividade na empresa dele, preenchendo muitas vezes com ele do lado, né, ali, e aí você vai ter uma visão de quanto que ele pode estar perdendo de dinheiro se ele não tem um backup, se ele não controla a rede social na empresa dele, né, se ele não controla streaming na empresa dele, porque hoje o calcanhar de Aquiles nem é mais rede social, hoje das empresas, pequenas e médias empresas, é streaming. Muitas vezes um profissional está lá, ele vê pelo menos um episódio de série por dia no ambiente de trabalho. Perde um tempo gigante vendo meme e vendo vídeo, rolando vídeo no YouTube. Então, assim, isso é uma improdutividade imensa, né? E é dinheiro do empresário empurrá-lo. Então, você mostra isso para ele, mostra como uma implantação de um firewall, de um antivírus mais robusto, pode gerir melhor, né, esses acessos, pode entregar mais produtividade para o colaborador e, consequentemente, reduzir o custo dele, né, do empresário. Então, essas ferramentas são ferramentas para ajudar, foram feitas com IA, tá? Ferramentas para ajudar vocês. Aí, aqui, quando você clica, tá lá no nosso site, tá, gente? Isso aqui, quando vocês entram no nosso site principal ali, você vai lá em sistemas, você vai cair nessa página, tá? Se vocês quiserem ver mais. Aqui você vai acessar a calculadora, você pode testar ela, tem como você testar aqui, a mesma coisa do raio-x, também é a mesma função. Aqui um pouco mais embaixo a gente tem o WhatsApp, que é uma ferramenta de CRM, que inclusive foi desenvolvida no treinamento, uma tarde no treinamento, é óbvio que a gente está lapidando ela, está melhorando. Ontem ela foi apresentada um pouco também lá na nossa reunião. É uma ferramenta que visa atender negócios que atendem muito pelo WhatsApp. Negócios diversos, que tem muito atendimento, venda pelo WhatsApp. Então, é uma ferramenta que vai ajudar nisso. Não só divulgar, mas também atender o cliente. Tem o Help Backup, que é a nossa solução de backup. Tem o Financeiro Fácil de Desenvolvimento. Nós temos um dashboard que é um painel de inteligência para o empresário. Você pode criar e vender esse painel por R$ 5.000, gerando uma recorrência ou não, né? Dependendo se o cliente não quiser pagar a recorrência no início, você pode só vender o painel. O painel, o que visa? A gente implanta ele, pega informações do próprio negócio, seja de planilha, sistema de gestão, e-mail do cara, do empresário, né? E se aglutina tudo numa dashboard só. Né? Então, você põe ali as principais KPIs dessa dashboard, usando IA, usando cloud, usando Codex, e aí esse empresário, cara, se você mostra uma dashboard desse para um empresário qualquer aí, que você está visitando, ele vai querer. Porque o que ele ganha de produtividade, ele sabendo, ó, fez uma nova venda, apita lá na dashboard dele. Fulano fez uma nova venda. Hoje você tem a receber tanto, hoje você tem a pagar tanto. Evita do cara ter que ficar entrando no sistema, pedir relatório para o menino do financeiro, pedir aquilo, você entendeu? Tá tudo ali numa tela só para o cara. E a IA propiciou isso. Hoje você pode criar dashboards ricas só conectando. E tudo você consegue conectar. Tá? Todos os sistemas aí, e-mail, sistema de gestão, independente do que for, você tem webhook, ou você tem API, né, para poder conectar. Fernando, mas e como que eu entrego isso? A gente faz junto com você e divide o lucro. Se você não tiver skill ainda para poder fazer sozinho, né? Vocês já estão usando IA, né? Bastante aí, como é que tá? Sim, bastante. O que vocês estão usando? Automação, bastante, sabe? Processo da empresa. Integração de sistemas, usando bastante IA. Não, estamos falando a mesma língua, então vocês já sabem do que eu estou falando. É simples, vocês sabem que dá para ser feito. O Busca Leads a gente tem aqui, que é uma ferramenta, essa é uma ferramenta parceira, mas a gente deve desenvolver uma própria em breve, também usando inteligência artificial. Como diz o nome, buscar leads. É uma ferramenta de Big Data, né, onde a gente busca de forma com filtros, né? Busca empresas na sua região com um determinado segmento, um determinado número de funcionários, empresas abertas nos últimos anos, nos últimos meses, na última semana, enfim. Ele é conectado com o SERPRO. O SERPRO é o órgão nacional, o órgão federal, né, que organiza todos os CNPJs do Brasil. Tá? Então, você tem a API, é uma API paga, e aí você pode, esse sistema é conectado com o SERPRO, porque aí você paga um valor mensal ali para tirar quantos leads você quiser, uma lista de leads, para você poder fazer prospecção, fazer marketing, enfim, abordagem do jeito que você preferir. Esse Saúde Med está no nosso live de ontem, um franqueado, acho que é o segundo que dá o depoimento ali, um franqueado também que não tinha noção, não sabia mexer com front-end, ferramentas de IA de front-end, Vercel, Lovable, não sabia nada de programação, nunca soube, né? Continua não sabendo nada de programação. Está usando Cloud Code e acho que no caso dele ele está usando Vercel e Supabase. E ele fez essa ferramenta para a irmã que é médica e tem uma clínica lá em Contagem, em BH, Minas Gerais. Então Contagem é cidade metropolitana ali, região metropolitana. Então ele
ele criou esse aplicativo, a irmã pagava quase R$ 1.000 por mês para um sistema de gestão lá, e é um sistema de gestão cliente-servidor, que agora os caras estavam pedindo para ela comprar um servidor maior, mais caro, não sei quantos mil lá, para poder trocar a versão, porque o sistema vai atualizar e ele ia continuar sendo clientes usando, não ia estar na nuvem, né? E dá muito problema, o suporte é deficitário, enfim. Ele criou essa solução em 1 mês ele gastou para fazer isso aqui. E aonde que ele conseguiu esse conhecimento? Aqui na Helper, através das nossas reuniões, né? Das nossas reuniões que a gente faz aqui semanalmente, mensalmente, ele conseguiu essa situação. E o Relatórios Pro também, em breve, a gente vai trazer uma ferramenta com dashboards, apresentando os principais relatórios que um empresário precisa ter ali no dashboard. Ele é um pouco parecido com o Dashboard Plus, mas mais voltado para stakeholders, profissionais dentro do negócio, não para o diretor, tipo, uma menina do financeiro, precisa de visualizar várias coisas ao mesmo tempo. Aí, talvez o Relatório Pro pode ser útil ali. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para vocês terem uma ideia de que a gente já está com isso, né? Já estamos com o carro na pista, já estamos faturando, já com isso aqui, usando inteligência artificial na prática. Por que eu uso muito esse termo? Porque está todo mundo com FOMO, né? O FOMO é aquele medo de ficar de fora, né? O famoso medo de ficar de fora. Está todo mundo falando disso, eu tenho que pôr no meu negócio, eu tenho que pôr no meu negócio, mas o cara não sabe nem como que o processo está desenhado atualmente, ele não sabe o que ele quer automatizar, ele não sabe o que IA ele vai usar, né? Ele só está acompanhando um monte de gente falando, tentando vender curso na internet, e de fato ele não consegue. As poucas tentativas que ele tem é um chatbot com uma IAzinha capenga respondendo ali, mal e mal, os leads, os interessados no produto que ele vende ali no WhatsApp. E isso não é IA. Né? Chatbot com alguma automação, alguma coisa, isso aí já tem muitos anos, né? A gente acompanha o mercado, então tem muita gente fazendo isso. E o que a gente quer trazer é a aplicabilidade na prática, trazer isso para o empresário mesmo perceber que a Help Digital está antenada às mudanças, né, a nova realidade do mercado. E está totalmente interligado com a área de TI. Hoje o que a gente vende, que é a parte de cibersegurança, o suporte ao usuário, a gente lida com quem faz a roda girar nas empresas. E essas pessoas, muitas vezes, elas têm dores, têm situações ali, um trabalho repetitivo, uma demanda, um trabalho burro, muitas vezes um processo deficitário, e a gente pode organizar isso usando o cloud, usando o Codex, né, usando essas soluções. Beleza? Tem alguma dúvida, pessoal, quanto a isso aqui? Tranquilo. Eu só, pessoal, tinha reservado 1 hora, eu vou precisar sair, que eu tenho um Não, tranquilo. atendimento agendado, já que eu tô fazendo um Tranquilo. feedback de um cliente. Basicamente isso, viu, Daniel? É Tá. basicamente isso. Eu acho que tem mais uma outra tela aqui, que aqui você pode entrar no nosso site depois. Tá. A pergunta que eu tenho para fazer depois dessa reunião, seu nível de interesse na Help aumentou mais, diminuiu? Como está Sim. isso? Não, sim. Até pelo fato, igual você comentou de início, acho que o importante é esse networking e o conhecimento, né? Uhum. Não, perfeito. Depois a Vitória vai colher seu feedback ali, aí você dá andamento com ela lá, se precisar de algum desses materiais, quiser conversar com algum franqueado, tá bom? Sim, interessante. Tá bom, Beleza? pode deixar. Obrigado pela atenção e pelo tempo. Valeu, um abraço, cara. Abraço. Tchau, Valeu, um tchau. abraço também. Tudo de bom. Prazer aí, pessoal. Tchau, tchau. Rodrigo, Até mais. Bom, Fernando, para a sequência aqui do que tu tinha para a apresentação, tu tem mais slides, telas, enfim, porque aí senão a gente pode Não. entender como é que funcionam aí os próximos passos, o andamento aí das etapas. Você está em Entender Indaiatuba, né? Isso, em Indaiatuba, cara, 270 mil habitantes, cerca de 50 mil empresas, 50 mil CNPJs ativos, então tem um mar aqui de possibilidades, cara. É a segunda vez que eu estou vindo morar aqui. Primeira vez, Fernando, não sei se a gente pode usar esse tempo até para bater um papo um pouco mais direcionado até, né? Não só no modo de apresentação. É a segunda vez que eu venho morar aqui em Indaiatuba, Fernando. Eu sou do Sul. Na realidade, eu nascido e registrado Quirinópolis, interior de Goiás. Meus pais, com uma veia... Olha só, vou te contar um pouquinho da trajetória. Meus pais sempre tiveram essa veia empreendedora, cara. Então, assim, eles tiveram por muitos anos restaurantes no Rio Grande do Sul, interior de Minas, interior de Goiás. Eu nasci e fui registrado em Quirinópolis, interior de Goiás, mas cresci no interior do Rio Grande do Sul. Aí depois fomos para Porto Alegre, e aí sempre acompanhando os negócios da família. Restaurante, hotel, tive locadora, eu lembro que em alguns momentos tu menciona aí que tu teve lan house, enfim, né, também vivenciei um pouquinho aí desse mundo, né, locadora de fitas de VHS, jogos, né, os jogos ali dentro da própria locadora, enfim, né, estilo lan house. Empreendi, né, com eles, restaurantes, empresa de eventos, né, e depois trabalhei com vendas também, cara, na distribuidora da Nestlé, trabalhei com vendas de microinformática, né, vendendo computadores em empresas do Rio Grande do Sul. Depois fui para o mundo acadêmico, né, entrei na faculdade e aí me direcionei um pouco mais para o mundo corporativo, nos últimos 16, 18 anos, onde trabalhei lá, estagiei na época no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, depois fui para o ABN, e aí pelo conhecimento, né, dos produtos financeiros, me oportunizou entrar no mercado de TI.
uma empresa na época que desenvolvia, né, soluções para bancos, cooperativas de créditos e financeiras, que posteriormente foi comprada pela TOTOS, na época a Total Banco em Porto Alegre. Eu lembro. Entrei como consultor, parte de implantação, né, de sistemas, e aí fui direcionado para atender um cliente em específico, trabalhando part-time, né, na época a John Deere, quando eu tinha sede ainda em Porto Alegre, né, tanto o banco quanto a John Deere Equipamentos. Trabalhei alocado por um ano dentro do banco da John Deere, e nesse período, cara, a John Deere estava de mudanças da sede de Porto Alegre para Indaiatuba, e eu fui convidado, na época, pelo gerente de TI para fazer parte, né, mudar de lado do balcão. E aí vim em 2012 aqui para a região, fiquei até o final de 16, voltei para Porto Alegre, fiquei até 21, e de 21 até agora eu estou aqui em Indaiatuba de novo, por uma outra situação, uma outra movimentação profissional, só que agora da minha esposa. Então, nessa trajetória aí, né, de tempo, TOTOS, Banco John Deere, MV Sistemas, Matera, Pagonext, uma fintech do Santander, e por último agora a Lojas Renner S.A. E aí, nesse momento aí, né, de transição de carreira, né, acabei acometido por um layoff aí dentro da Renner, e aí estou me movimentando, né, e avaliando aí essas possibilidades do mercado, né, Você está participando avaliando de o algum mercado processo seletivo? corporativo. Sim. Estou em alguns processos, mas assim, o que me chamou muito a atenção, cara, na Help Digital, né, que casualmente eu estava navegando pelo Instagram, apareceu lá o seu Fernando vendendo muito bem o peixe ali, e despertou esse interesse, porque pela essa possibilidade, essa flexibilidade, né, essa estrutura que tu montou, né, Eu acho que essa independente. gama de produtos, essa padronização, entendeu? E essa possibilidade de escalar. E aí tu unindo com uma região, uma cidade, com uma região próspera aqui, né, um distrito industrial com centenas e centenas de empresas aqui, aí acaba te possibilitando, porque hoje eu vejo o mercado, Fernando, até desculpa te cortar, só para não perder a minha linha de raciocínio, que hoje, eu trabalhava no modelo híbrido, né, só que muito mais home office, acaba uma vez por mês, a cada 2 meses eu ia a Porto Alegre, que é a sede da Renner. E agora eu estou vendo que a movimentação está muito grande para São Paulo, e cada vez mais é um movimento híbrido, quase 4 vezes por semana, entendeu? Enquanto, né, a Help Digital vai me dar uma possibilidade de atender aqui a cidade, entendeu? E ainda tu tem um formato que tu, antes até de me estabelecer com coworking, um escritório, já estava até modelando algo no escritório de casa, para começar, porque eu acho que o grande foco do trabalho que eu quero fazer é um foco estratégico, entendeu? E não só um foco de suporte, entendeu? Consertar máquina, dar aquele suporte. Então, muito tu vai ter que fazer dentro do cliente, no escritório, na empresa, entendeu? Então, essa flexibilidade também é um grande atrativo. É isso mesmo, Rodrigo. Eu ia complementar que, assim, independente, por que eu perguntei se você estava participando de algum processo seletivo? Porque independente se você, vamos supor, eu preciso definir ou esperar eu ser aprovado em algum processo será que eu não vou estar tomando uma decisão precipitada e fechar a franquia agora? Alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a franquia pode ser não é o plano B, ela pode vir como rodar em segundo plano, caso você venha fazer parte de um processo seletivo que para você em termos de benefícios, né? Salário, carga horária, enfim, algumas situações que você acha relevante, e ela rodar em segundo plano, aproveitando esse conhecimento que você tem da cidade. Não é a primeira vez que você está aí, porque você tem um tempinho também nessa segunda vez que você está aí, né? Você pode aproveitar o networking que a sua esposa tem no ambiente profissional dela, você pode aproveitar o networking que você tem ou que você vai fazer. A nossa primeira ponta de mentoria e depois materiais adicionais, que você vai estar imerso na rede, você vai estar acompanhando as reuniões muitas vezes acontecem em horários flexíveis, ali tem as gravações também. Você vai perceber que o networking, ele tem um modelo diferente que a gente ensina a fazer aqui, e avançar com esse contato com a parceiro de negócio, a gente explica de um modelo bem tranquilo também. Novamente, não é um método que eu criei, um método, não, estou só replicando o que grandes estão fazendo. Pessoas grandes no mercado, do digital, do mercado tradicional de empresa, elas fazem isso, muitas vezes nem falam, mas se você modela elas e vê, você percebe que elas vão buscando contatos, vão buscando parcerias entre elas para que seus negócios vençam, né? Aí você vai ver a CIMED. A CIMED contratou um cara, porque ela precisava de falar com o público jovem para poder comprar a Carmeg. Então, ela contratou um cara que falava com o público jovem, um cara que era o rei dos memes, né? Entendeu? Então, esse cara vai ser o meu rosto aqui, né? Com ressalvas a várias questões ali, mas é o cara que comunicava com o público que eles queriam. Isso é um tipo de parceria. Então, eles conseguiram explodir venda de produto e conseguir fazer a marca ficar mais relevante por conta disso. Um exemplo, né? Então, tem muito potencial. A sua cidade, você entrando agora, cara, foi uma puta de uma promoção essa que terminou em maio, viu? Essa que terminou em maio foi muito boa mesmo, porque além dela dar 100 licenças de antivírus, 100 licenças de Ninja, ela dava 500 GB de Acronis, se eu não me engano. Então, você tinha um pacote de ferramentas para um ano, bem robusto para você operar. Ela estava numa condição bem satisfatória. Mas, enfim, dá uma pensada, conversa com a esposa, né? Verifica se quer conversar com mais algum franqueado. Eu vou pegar o seu contato, eu vou compartilhar a apresentação que eu fiz hoje, que essa apresentação ela está com algumas alterações ali que eu fiz aqui de última hora.
Ela trabalha Uhum. pontual. Vou pedir para a Vitória me passar o contato de vocês. Aí eu, do meu contato pessoal, eu mando a apresentação. E aí, se vocês quiserem tirar dúvida, você ou o Daniel quiser tirar uma dúvida ali depois, fiquem à vontade, tá? Perfeito. Você tem mais alguma dúvida nesse momento? Ah, tenho sim. Deixa eu te perguntar, quais são os próximos passos aqui dentro do planejamento da Help Digital, né? O potencial franqueado aí, tendo interesse, né? Seguindo aí, demonstrando interesse, quais seriam os próximos passos aí para... Então, a gente tem uma ficha de qualificação, a Vitória pode te passar essa ficha. Lá dentro da ficha, a gente tem os planos, ainda estão ainda com da semana passada, como eu disse. Cara, faz assim, compromisso meu. Caso você demonstre interesse, quiser pegar aí nos próximos dias para avaliar, eu mantenho essa condição que a gente fechou até sábado, né? Acho que foi dia 30 sábado. O último que entrou teve dois franqueados que aproveitaram a semana passada. Foi o Roberto e o André. Tá? O André é de São Uhum. Paulo. Eu acho que os dois é de São Paulo, hein? Se eu não me engano. Não, o André eu acho que é de São Bernardo do Campo. É Do lado ali. metropolitana ali, né? Região metropolitana. Uhum. E o outro é de São Paulo, capital. Então, eles Bacana. entraram com esse valor de 27 e pouco. Por que que eu estou te falando? Lá na ficha de qualificação, na hora que você preencher ela, você vai para. Aí você preenche, aí os meninos vão avaliar aqui, e aí tem uma tela lá que vai ser o plano que você vai querer escolher. Se é o plano mais top com o pacote de ferramentas, né? Aí tem lá os planos para você escolher. Aí você escolhe o plano que você julgar mais de acordo com seus anseios aí. E aí, a partir Uhum. dali, você vai receber o contrato. É tudo automatizado, tá, o Rodrigo? Certo. A ficha aprovou. Aí o contrato já vai para o seu e-mail dentro de alguns minutos. Ele aparece no seu e-mail. Assinou. Né? Aí tem a forma de pagamento conforme você quiser ali fazer. Você avista no cartão. Dá para fazer no cartão parcelado, tá? Uhum. E e aí, como funciona? Por exemplo, o André entrou dia sábado, né? Ele já fez a primeira onboarding dele ontem, porque segunda ele não tinha horário. Então, se você entrar num dia e quiser já no mesmo dia, mesmo sendo final de semana agora é feriado, eu consigo uma pessoa para te dar a primeira onboarding. O que que é a primeira onboarding? Ela é dividida em três fases. É apresentar o portal do franqueado para você, que eu não tive tempo de mostrar aqui, mas é apresentar o portal. É mostrar ali as telas que os franqueados vão ter que consumir primeiro, os cursos, Uhum. documentos, né? Então tem modelo de contrato, modelo de proposta. A gente está criando agora, bem, bem legal, que é uma proposta automatizada dentro do portal, do novo, né? A gente está com dois portais ativos. O antigo, que vai deixar de existir daqui a pouco, e tem um novo que a gente fez com Cloud Code e Lovable. Esse novo já tem 50 franquias usando já. E aí a gente já está bem maduro já a ferramenta. Nesse novo, a gente vai ter um campo lá embaixo, chama propostas. Aí, por exemplo, você está Uhum. negociando com o cliente. Você está na frente do cliente, levou seu notebook, você pode fazer a proposta ali na hora. Ela vai sair em formato HTML ou em formato PDF. E você pode passar para o cliente na hora ali. A própria ferramenta se encarrega de fazer. Ela está interligada com o IA, ela já sabe os preços, mais ou menos, né? Sugestão de preço ali dos produtos, serviços. Lógico, você pode alterar para cima, para baixo os valores, colocar o que você está vendendo de fato. E aí ele monta a proposta baseada nos modelos que a gente tem lá. Tá? Bem legal. Nossa, Então, assim, legal. dentro do portal do franqueado, você tem script de abordagem, né, textos que você pode usar para poder abordar um empresário no LinkedIn, no e-mail, no WhatsApp. Né, os textos são divididos para cada ferramenta dessa. Né, porque o Uhum. LinkedIn geralmente é um texto maior, no WhatsApp é um texto menor. E-mail, você pode colocar um pouco mais de detalhes. Aí a gente tem os scripts lá, que é o que a gente usa aqui. Uhum. Então você tem todo o passo a passo ali que você precisa. Aí depois tem um segundo encontro, também geralmente é com o Jefferson Tavares ou com o William. Aí esse segundo encontro é para criar as ferramentas nos portais, tá? Então ele vai criar o seu acesso do Ninja, vai criar seu acesso no Acronis, no Help Backup, no Help Mail, vai criar todos os seus acessos, né, as ferramentas. E aí dentro do portal tem os vídeos de treinamento também. Fernando, é muita informação, vou ter dúvida lá na frente, né? Se eu precisar de implantar um cliente de imediato, rapidamente, totalmente assistido por nós. Uhum. Precisou de implantar um cliente e ainda não fez os treinamentos, aconteceu já recentemente, a gente faz junto a implantação com você. Sobe o domínio, sobe as contas de e-mail, sobe as Uhum. máquinas do Ninja, faz todo o trabalho junto com você, te ajudando, até você conseguir fazer sozinho, tá bom? Isso Legal. tem proposta para contrato. Tá? Eu sou muito acessível, né? Se você consumir um pouco de conteúdo ali no YouTube, você vai ver que tem muito depoimento espontâneo de franqueado falando isso, que consegue conversar comigo Uhum. horas da noite, final de semana, estou sempre acessível. Meu propósito aqui é ajudar vocês a performarem, a ganhar dinheiro e a ter mais tempo com a família. Esse é o propósito que a gente tem aqui, né? Porque Maravilha. é uma coisa que eu tive, problema no passado. Eu via amigos, colegas trabalhando ali que tinham muito esse problema, então eu falei assim, vamos ajudar esse povo a cuidar mais da família, Uhum. do bolso um pouquinho. Né? Claro, perfeito, maravilha. Fernando, deixa eu te perguntar, o que tu, para a constituição de uma empresa, aqui, como vai ser o meu caso, acho que ali o colega Daniel, acho que já tinha e tal, qual é o KNAI mais indicado? Eu tenho uma lista de KNAIs, eu te mando ela junto com o PDF aqui da apresentação. Eu te mando a lista de KNAIs junto, umas dicas ali. Lembrando, você não precisa estar seu CNPJ ativo para se tornar franqueado. O contrato de franquia é feito na sua pessoa física, tá? Ah, O tá. seu CNPJ, você vai precisar dele na hora que você for emitir nota para o seu primeiro cliente. Inclusive, você Uhum. já pode começar a operacionalizar o negócio, em paralelo, você pode ir dando andamento em abrir o seu CNPJ, né? Você tem Uhum. um contador para te ajudar nisso, tudo.
E, tendo dúvidas, pode me chamar, mas assim, uma coisa não impede a outra, tá? Você pode começar a prospectar, divulgar o negócio. Você faz parte de algum grupo social aí em Indaiatuba? A Não, igreja? ainda não. Hum. Não, ainda não. Mas tem uma série em vista. Eu acho que Ah, isso pode, sim. pode ajudar bastante. Sim. Um ponto, eu acho que eu estava, enquanto estava aí desde a primeira conversa na semana passada, eu até achei interessante, que eu acho que eu procurei vocês na Uhum. quinta-feira, da semana passada, eu acho que é a Vitória, né, o nome da menina, Sim. ela me retornou na sexta que teria um horário para a gente conversar na sexta mesmo, aí eu não podia. Eu acho que até foi bom, porque de lá para cá, o quanto que eu evoluí para conhecer um pouco mais, né, do modelo de negócio, né, dos vídeos e aí os portais, né, Legal. bastante coisa que tu falou, mencionou, me ajudou a aprofundar um pouco mais. Então, de lá para cá eu tenho estudado bastante. E aí eu queria muito entender, né? Acho que tu ajudou um pouco a formatar ali como é que funciona aquele planejamento para a gente chegar naqueles faturamentos. Né? Uhum. Então, para mim, ainda estava um pouco abstrato. Em alguns momentos falou em 60, 70, até 100 mil em algum momento de alguma apresentação, algum material. E aí agora tu trouxe um pouquinho mais. Aí aterrizou um pouco essa questão da recorrência. E aí são projetos que também eles podem ser feitos sob demanda, né? Sem recorrência. Então, uma série Ó, e situações ali que a gente pode. uma coisa chama a outra, né? Para você ter uma ideia, o Eldon, por exemplo, o Eldon do Paraná, ele faturou agora, no final de mês de maio, 40 mil, só com projeto de IA. Não é Uhum, recorrente, é projeto pontual. Vai gerar uma uhum, recorrência? Sim, mas uma recorrência menor, 2.500. menor, Mas já está ótimo. Né? E aí, o claro. que acontece? Esses 3 clientes ficando satisfeitos com esse pequeno projeto de IA que ele fez ali, uma Já dashboard, viram o case dele. cara, esses 3 vão indicar mais 2, 3 clientes para ele, cada um. Uhum, E uhum. isso vai acabar que vai gerando uma recorrência em projetos pontuais, quase que todo mês, né? Ele vai ter algum projetozinho para entregar ali. E é projetos pequenos, por exemplo, você pega, como vocês já estão usando muito IA, você sabe disso, a gente pega ali, de forma organizada, estrutura no Cloud Code o que você quer, pega alguma ferramenta de front-end, fala, quero fazer isso, isso e isso, mas aí você conecta o Cloud Code com essa ferramenta e começa a fazer os pedidos para o Cloud Code, que é melhor, ele coda melhor, né? Ele toca Uhum. a sua linguagem humana em código de forma mais acertada, né? Mais sistemática, Mais vamos dizer. assertivo, sim, sim, sim. Isso, aí acaba que o software fica com menos bugs, né? E a ideia é o seguinte, entregar o básico bem feito. Né? Se a gente faz Uhum. muita firula, vou fazer uma firula nessa tela aqui, vou fazer isso, isso. Se o cliente não pediu, não mexe, senão acaba dando problema. Claro. E eu acho que o grande ponto também, Fernando, mencionaste ali na conversa, é o seguinte, não querer automatizar por automatizar para vender uma solução IA, é entender a dor. Eu acho que tudo, essa automatização, o uso da IA, ela vai partir de uma dor. Né? A partir do momento ali que o colega vendeu uma solução de IA, pelo excessivo uso de planilhas, poxa, aí sim entender o que era a dor do cliente, né? Então isso aí é Sim, fundamental. muito Um bom. ponto que para mim ainda, dessa semana aí, que eu tenho mergulhado um pouco mais aí no teu mundo da Help Digital, é assim, o entrave, para mim, é o entrave de superar a barreira da primeira venda. Né? Então, assim, ok, temos né, tu mencionou ali, o LinkedIn, o e-mail, o WhatsApp, mas assim, se eu não tiver ainda o contato dessa turma, uma ligação, um agendamento de visita, entendeu? E aí, para mim, demanda também que eu já conheça as ferramentas, porque eu não posso apresentar nada que eu não tenha domínio, senão eles vão bater a porta na minha cara, tu entendeu? Sim. Então, No primeiro passo, alguns ritos aí, né? na primeira, eu acho que o ideal era, caso você venha fechar nos próximos dias, era a gente fazer já pelo menos o primeiro e o segundo encontro da mentoria ainda nesse mês. Por quê? Porque eu vou tirar um recesso Uhum. em julho, eu vou ficar uns 20 dias off em julho. Em É, julho, tá. até dia 2 de julho, eu estou na 2, dia 3 ali, eu estou nativo ainda. Por Tá, que é importante? Essas 2 aulas vão tirar essa dor sua. Eu vou te mostrar tá. como você chegar mais perto desse primeiro. E aí eu posso até trazer um convidado, tem um franqueado nosso, o Edson, que em 60 dias ele conseguiu 6 contratos. Em 70 dias Uhum. ele conseguiu 6 contratos. Enquanto a gente estava conversando aqui, ele me mandou um áudio de 2 minutos. Eu tenho certeza que deve ser mais contrato que eu. Legal. Então, assim, Ele é da onde, Fernando? ele é de Sumaré. Sumaré, aqui do lado. Sumaré. Vizinho. Aí ele é um cara muito, tem um networking muito forte. A igreja dele é uma igreja evangélica ali, ele congrega Uhum. forte, tem amigos ali, então tem ajudado ele. Mas ele abriu os olhos com a relação de fazer parcerias, né? Uhum. A forma de fazer parcerias. O que eu ofereço para que aquela pessoa possa me trazer, de fato, relevância, né? Que ela possa trazer clientes para mim. E aí o primeiro passo aí é o seguinte: esquece essa questão, você não vai precisar de vender ferramenta para as empresas. O que você vai vender é gestão de TI. Esse é o primeiro Uhum. ponto, você vai vender isso, inicialmente. A ferramenta você só vai vender para empresas maiores, que tenha departamento interno de TI. Agora, você concorda comigo que você, por entender a parte técnica, você já está no mercado há muito tempo, conhece os atalhos da Uhum. você vender uma solução de TI para outro TI não é muito mais fácil? Ah, entendo que sim. Entendo que Né? sim. O ponto, Fernando, é que eu vejo assim, me abriu muitos olhos do entendimento de muito empresário, microempresário, né, dependendo do tamanho da empresa, que ele tem essa necessidade, mas ele ainda não entende, não visualiza e talvez não enxergue valor. E Entendeu? essas 2 ferramentas vão te ajudar. Lembra que eu passei lá no aplicativo e mostrei a calculadora da improdutividade Isso, e mostrei o perfeito. raio-x? Sim. O que os nossos franqueados têm feito hoje? Hoje ele chega nas empresas, ou tenta abordar uma empresa, e a empresa não quer receber ele para ele vender uma solução, apresentar um produto.
Eu trabalho com gestão de TI, cibersegurança, cloud, eu queria apresentar para vocês, ver o que vocês estão precisando. Esse modelo acabou, a gente não faz isso mais. Através do raio-x Uhum. e do diagnóstico gratuito, eles abordam de forma diferente. Olha, eu sou o Rodrigo, sou diretor da Help Digital aqui de Indaiatuba. A Help Digital está presente no Brasil inteiro, é uma empresa que atende Uhum. empresas de TI no Brasil, empresas com soluções de TI no Brasil todo. E nós estamos numa campanha aqui essa semana, esse mês, que é um diagnóstico gratuito, né? Eu vou para sua empresa, você não precisa pagar nada, eu vou na sua empresa, vou ficar de 3 a 6 horas no seu negócio, mapeando, entendendo, tentando ver gaps, ver situações de vulnerabilidade, situações de máquinas que Entendi. estão ruins, e aí eu vou te entregar esse relatório formatado, vou voltar aqui para a Help, vou formatar esse relatório num PDF, vou te entregar detalhado por seção, o financeiro está assim, o estoque está assim, a área comercial está assim, e te entregar. Esse relatório vai ser bom para você tomar decisão nos próximos 12, 18, 24 meses. Decisão em que Uhum. sentido? Saber onde você tem que fazer o upgrade, saber onde você pode trocar uma máquina de lugar com outro usuário, às vezes uma máquina que está sendo subutilizada no lugar, ela é muito Uhum. potente, mas aquele usuário não precisa de uma potência daquela. Você manda aquela máquina para outro lugar, né, e rearranja ali com o que você já tem. Entendi. Mostrar para você onde que você tem um pequeno investimento, você pode melhorar a questão da disponibilidade, produtividade, né, da sua TI. Aí você vai fazer isso. Assim, cara, 90% das vezes a pessoa te aceita receber. Por quê? Porque você não está vendendo nada. Você está oferecendo um Sim, serviço de graça. Né? sim, perfeito. E a porta de entrada é fazer E aí, essa o que visita. acontece? Com esse relatório, no dia da apresentação do relatório, você já tem uma visão total da empresa do cara. Então, o que que você faz com essa Uhum. visão total? Você transforma ela em proposta. Aí você vai Já vai transformar ela em uma proposta. Então, você vai levar o relatório e falar, olha, seu João, eu sei que o senhor não pediu, né? Eu trouxe aqui para você, tem esses pontos, esse aqui é um pouco mais crítico e tal. Eu trouxe aqui, né, uma proposta sem compromisso, tá? Não quero fazer pressão no senhor, sem compromisso. É só para o senhor avaliar, o senhor entender que a Help Digital já atua no Brasil todo. A gente atende empresas como a sua já no Brasil. Nós temos know-how, né? O senhor pode confiar, eu vou te entregar um serviço de qualidade. E aí, cara, você plantou a sementinha. Você entregou um serviço gratuito. E a gente chama isso de gatilho da reciprocidade. Tá? Então, Uhum. você gera um valor para o cara, você entregou um relatório bonito, passou em cada usuário. É bom pegar alguns ganchos que os usuários dão. Tá? Então, às vezes, o usuário fala assim, eu podia render muito mais se eu tivesse um notebook bom. Né? Você tem Uhum. esse relatório, teve um usuário no financeiro que falou que podia render muito mais se tivesse uma máquina melhor. Esse usuário é interessante para o seu negócio, esse funcionário, ele tem. Uhum. É relevante? Uhum. Entendeu? E aí Perfeito. você vai mostrando que você conhece o negócio do cara, né? E aí isso geralmente dá match, tá? Geralmente fecha. Tá. Fernando, a questão dos teus modelos de franquia, porque eu vi alguns lugares ali se falando, né, numa franquia, né, na faixa de 25 mil, tu mencionou agora 37,5. Queria Uhum. entender se são modelos diferentes. Eu vi que em algum momento fala na franquia do modelo Tech, entender essas diferenças. Eu acabei, não sei se passou no Na material verdade, ou sim, não. é uma franquia só. O que muda é os benefícios de cada um. 37 é o nosso preço cheio, né? Por exemplo, essa semana a gente fez, eu acho que hoje é quarta, nós fizemos acho que 3 reuniões que eu participei. Né? Teve uma ontem com o William. O William é um caso interessante. O William conhece a Help desde 2018. Ele teve na feira de franquia aí em São Paulo, visitando o nosso estande em 2018. Uhum. A gente participa da feira de franquia geralmente. E ele voltou agora com interessado em, de fato, abrir a Help. Então, assim, o William, por exemplo, se ele se decidir agora, nos próximos dias, muito provavelmente, na teoria, ele ia entrar com preço cheio, 37,5. Uhum. E quais benefícios são? Os benefícios da Prime, da franquia top lá, que é as ferramentas. Sem licenças de Ninja, sem licença de antivírus, né? O benefício Prime ali. E aí, na outra, que é eu esqueci o nome agora, tem menos ferramentas. E tem Uhum. uma carência também menor. Né? O primeiro royalties ele vence antes. E aí vai, entendeu? Então, é baseado na quantidade de ferramentas. A outra, que é um pouco mais barata, tem menos ferramentas e não tem mentoria, se não me engano, a mais em conta. Ela não tem Uhum. mentoria. E tem uma delas que é parcelada no cartão. Tem umas que é parcelada no cartão, as outras não. É isso, tá? Basicamente, a diferença. A franquia Help é a mesma. Não tem diferença se ela é física, se é home office. Ah, tá. É opcional essa questão. Então, por exemplo, nós temos um franqueado agora em BH, que é o Jerry. Ele montou a franquia home office, normal, estava operando, e agora ele está querendo montar a loja de rua. Porque ele conversou com um Uhum. franqueado que montou loja de rua lá no Rio, e esse franqueado está indo muito bem, e ele quer Uhum. copiar e modelar o modelo dele. Entendeu? Então, ele vai montar a loja de rua lá em BH. Entendi. Tem investimento a mais por isso, tá? A gente já tem os modelos mais ou menos de layout, de paginação de fachada. Aí é só ele Ah, a sim. gente já entrega isso pronto para ele, e aí ele só modela lá, né? A pessoa que for fazer a fachada para ele só, né, faz as novas medidas, porque cada fachada muda, né? Tamanho, medida. Perfeito. Eu vi que vocês entregam, disponibilizam bastante já material estruturado, né? Acho que templates ali, contratos, apresentações, né? Você já tem aí uma padronização. E eu vi em algum lugar também algumas questões relacionadas às redes sociais, digamos, né? Que a gente venha Uhum. fechar, eu vou ali criar, digamos assim, eu que crio a minha página Help Digital em Dayatuba, vocês vão me disponibilizar ela Não, e no máximo em 48 horas, salvo quando é feriado, alguma situação assim, o Samuel entra em contato contigo, o Samuel Uhum, vai montar o perfil junto com você, vai criar ali.
Ele vai te falar algumas regras ali que tem que começar a divulgar, pelo menos para os amigos, conhecidos ali, para ter um pouquinho de seguidor, para a gente poder colocar na nossa Uhum. ferramenta de automação. Aí Uhum. o Samuel já faz, a gente tem o Flávio, que é o designer, né? Por enquanto a gente está usando o humano ainda, a gente em breve Uhum. vai ser IA que vai fazer isso também. Mas o Flávio hoje faz o design, está com a gente há 3, 4 anos, e o Samuel também, acho que um período um pouco maior, tem 5 anos que está conosco, o Samuel, ele faz essa parte de automação. O que que é essa parte de automação? Você não precisa ficar postando legenda, postando as imagens. Ah, Você perfeito. pode pegar, você tem elas Uma no portal. situação a menos para eu me preocupar, então. Você tem essas imagens no portal por um motivo. Você tem todas elas no portal. Qual que é o motivo de você tê-las lá? Porque você quiser divulgar elas em outras redes sociais. A gente faz só no Instagram, né? Instagram, Facebook. Tá. Você quer postar no LinkedIn, quer postar no seu status do WhatsApp, né? Você Uhum. pode pegar, baixar ela lá no portal e fazer também. Tá? Ah, legal, perfeito. Então, basicamente, cara, eu trabalhando home office, eu preciso ter um notebook e um celular, uma conta corporativa do WhatsApp, e é onde eu consigo já atender. Isso Entendi. mesmo. Tá. Basicamente isso aí. Vai ter uma ferramenta também muito boa agora, que o André é funcionário nosso aqui, está fazendo, que é a ferramenta de gestão para a igreja. É uma ferramenta sendo desenvolvida para IA. Eu tenho que ver com ele se serve para qualquer instituição religiosa, mas é uma ferramenta Uhum. que é boa, tá? Essa ferramenta aí vai ser boa de monetizar também, E porque aí, os apps que tu mostrou, até, desculpa te cortar, mas só aproveitando o gancho, os apps que tu mostrou ali na página, todos eles estão disponíveis para o franqueado fazer venda, é isso? sim, você Tudo pode isso faz fazer, parte da também franquia. faz parte da franquia. Então, por exemplo, sistema ERP. Lembra que eu falei que ele tem um custo para você de R$ 50 por Uhum. 5 usuários? Você pode vender ele por 369. Isso é a venda recorrente. Geralmente, no sistema ERP, você tem a taxa de setup. Cara, assim, tem um pouco vamos dizer, não é nem dor de cabeça. O ideal é você conversar com algum franqueado que está vendendo a ferramenta antes para você ter noção e alinhar a expectativa. O que que acontece? Sim. A gente não faz a implantação do sistema de gestão para você. Você vai ter que entrar na ferramenta, estudar ela, basicamente. Se nunca fez implantação de um sistema na vida, é importante entender o básico ali, porque você vai ter que treinar o cliente, né? Treinar ele a cadastrar um produto, treinar a cadastrar um. Uhum. É simples, é uma ferramenta de gestão simples, é cadastro. A gente já está acostumado com isso, então para nós é fácil. Agora você vai ter Uhum. a dona Joaquina que vai vender alguma coisa ali na vendinha, aí você tem que saber pelo menos as telas, onde que ela tem que clicar, né? Ali, então. Mas por isso que existe a taxa de implantação, né? Aí você pode Uhum. cobrar 2 mil, 5 mil, 10 mil, enfim, dependendo do tamanho da empresa, você pode cobrar a taxa de implantação condizente com o mercado cobra. E aí é o número de licenças, esses 359? 369 é para até 5 usuários. Se for mais Até usuários, sim. cobrando mais. Você vai aumentando o valor. A cada Tá, usuário entendi. adicional, cada licença está direito a até 10 usuários. Tá, Se a pessoa tiver precisar de mais usuários, aí a gente conversa com a fornecedora de software, aí ou ativa outra licença, né? Ativa mais uma, entendi. tá bom? Legal, bacana. Maravilha, Fernando. Bom, prazer te conhecer. Obrigado aí pelo teu tempo. Vou aguardar, então, Agradeço. o material. Tu me manda ou a menina me manda, a Vitória me manda, a Vou te mandar o apresentação. PDF e o KNICE agora. Vou te mandar em seguida, vou pegar seu Tá. contato ali com a Vic, e aí eu te mando, Uhum. tá bom? E deixa eu te perguntar, vocês têm a tal da COF, a circular de oferta de Sim. franquia? Provavelmente você recebeu no e-mail ali assim que se cadastrou, mas eu peço para enviar de novo para você. Manda isso, por favor, tá Tá? bem. Legal. E aí a gente volta a Qual que é o falar, teu com certeza. interesse aí? Aumentou, sendo muito sincero e transparente, agora tendo a oportunidade aí não só da apresentação institucional, porque assim, cara, eu realmente tenho muito interesse em sair aí do mercado CLT, essa possibilidade de empreender, né, com consultoria, eu acho que é extremamente importante, e aí eu vejo com não só bons olhos, como excelentes, e principalmente essa estrutura, esse aparato que tu dá, entendeu? Esse modelo que tu desenhou, então já aproveitando já para te parabenizar aí, né, por Obrigado. essa trajetória, por essa evolução, né, e eu vejo também aí nesse uma hora e pouco que a gente está conversando, quantos ganchos tu já trouxe dessa evolução. Não está entregando um modelo que vai ficar parado e obsoleto. Ele está evoluindo, e eu imagino que seja aí dentro do pacote. O cara já é teu franqueado, tu vai entregando mais coisas, né? E assim, nesse período, né, de uma semana para cá, já acionei Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Ex-colegas meus de trabalho, né, que eu tenho trocado bastante figurinha, que aí também estão olhando algumas oportunidades, algumas situações aí de mercado. E eu falei, cara, eu tô olhando, eu vou até o último segundo, até o último minuto, né, para a gente fechar, senão aí a gente segue olhando o CLT. Não estou falando ainda de valores contigo, depois a gente vai entrar aí numa situação, né, para realmente conversar. Eu vi que tu tem alguns gatilhos bons ali, tem situações ali interessantes das promoções, né, das licenças, enfim, a gente conversa aí com bastante carinho, né, acho que tu já mencionou ali minimamente um conhecimento aqui da cidade, a prosperidade que ainda é Indaiatuba, a oportunidade bastante grande aí de fazer um grande trabalho, e aí assim, eu vi que tu tem um modelo que tu, em algum material que tu compartilhou, tu fala, né, de uma dedicação parcial, né, no momento se eu investir,
né, com vocês, na Help Digital, ela vai ser o meu negócio, eu vou estar mais de 100% dedicado a ela, entendeu? É 24/7 para realmente fazer a situação aí, né, da franquia prosperar, do negócio prosperar, com certeza, que vai ser o meu negócio, digamos assim. Aí eu vou dar as costas para o mundo CLT e vou nessa linha, entendeu? Eu acho que é isso, cara. A gente tem muitos franqueados, ô, Rodrigo, que iniciaram o modelo de segundo plano e performaram bem logo em seguida, depois com dedicação completa, mas também que performaram mesmo com ela em segundo plano. O Elton o Elton, o Rafael, de Itu, também todos começaram com o segundo, ela rodando em segundo plano ali, né? Pegando oportunidade, aproveitando o networking, enfim. Mas é óbvio que é muito melhor você começar um negócio 100% dedicado. Isso não tem dúvida, tá bom? Tu não tem franqueado ainda em Indaiatuba, né? Não. Ainda não. Tu já teve alguma prospecção, algum interessado? Cara, muito provavelmente. Eu acho que praticamente Tá. todo em São Paulo, desse tempo todo que a gente está aí, eu acho que, salvo aquelas muito pequenininhas, né? Tem muito município pequeno, né? Que a gente nem sabe por que existe, mas tem muito pequeno. Mas com certeza, eu acho que 90% das cidades aí já demonstraram algum interesse em alguma época, em algum momento. Agora, no momento, não tem ninguém aquecido para ir, não. Perfeito, perfeito. Bom, Maravilha. Muitíssimo obrigado por enquanto. valeu. Bom feriado aí. Ficamos em Igualmente. contato. Forte abraço. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau. Com Tchau, Deus. tchau.